O caso do Batomush, na minha opinião, é um dos mais importantes que já aconteceram no Estado. Ele foi um divisor de águas na justiça, porque a partir daí se passou a enxergar esses acidentes, né, como sujeitos como casos de crime, como sujeitos à responsabilização que a gente não tinha. Eram como se fossem assim, meras fatalidades e não são. O Batomush foi uma mistura de ganância, de falta de cuidados com a vida humana. Ele foi um caso típico da irresponsabilidade de empresários e também do poder público. Naquele 31 de dezembro de 88, eu e minha esposa queríamos fazer algo diferente e nós estávamos com um casal de amigos que estariam voltando do exterior. Passou uma temporada grande no exterior, então nós estávamos reavendo a nossa amizade, que sempre foi muito grande. E aí, depois de procurar vários lugares na orla, restaurantes, nós verificamos que estavam todos lotados. E nós íamos levar os nossos filhos, quer dizer, era o meu filho, eu tinha uma filha de 1 ano nessa época, ela não ia, mas o outro casal tinha uma filha de 2 anos e outra de 6. Então, depois de muito procurar, verifiquei que existia esse passeio do Batomush e que ele ia para o mar. Resolvi, com a minha esposa e meu filho, passar no Sol e Mar, onde vendia os ingressos, que é exatamente o lugar do embarque, e assim partimos. Cheguei no local, estava ali a pessoa que eu vim saber depois, que era o dono da empresa de turismo Itatiaia Turismo, e que ele me disse naquela oportunidade que só tinham os últimos ingressos, os últimos 5 ingressos, que seriam os nossos. E depois eu vim descobrir que depois dos nossos 5 últimos ingressos, na listagem ainda teve mais 17 últimos ingressos, entendeu? Então, aí começou a nossa jornada para aquela noite de 31 de dezembro. A gente percebeu logo, de imediato, né, inúmeras irregularidades, né, que acabaram fazendo, né, fabricando aquela tragédia, né. Uma delas, por exemplo, é que eles conseguiram pegar um barco que, na verdade, era um barco de pesquisas, né, para andar em águas abrigadas, para 15 pessoas e transformá-lo em um barco de passeio, um iate de passeio para 150 pessoas em mar aberto. O barco partiu, começaram a servir a ceia, eu não sei precisar a hora, não sei se era 10 horas, 10h30. Eu sei que a alimentação acabou muito rápido, o que demonstrava que eles não estavam preparados para aquela quantidade de pessoas que estavam embarcadas. Quer dizer, e todas as obras que foram feitas nesse barco foram feitas ali mesmo, no Salvamar, por um mecânico. Quer dizer, não foram feitas por engenheiros, elas foram aprovadas, né, pela Capitania dos Portos e ninguém sabe até hoje como. Já estávamos no mar até que nós fomos abordados por uma embarcação da Marinha. E aí a embarcação da Marinha mandou o comandante voltar com o barco. Mas aí lá pelas tantas os marinheiros entraram dentro da embarcação, deram a entender que estavam fazendo uma contagem, o que era quase que uma missão impossível pela quantidade de gente que tinha. E entrou dentro do restaurante e depois ele voltou e liberou o barco. A gente só pode imaginar o que pode ter acontecido. Chegou uma determinada hora, uns 2 minutos ou 1 minuto antes do barco ter emborcado de vez, eu consegui pegar os coletes de salva-vida.
Peguei 3 coletes de salva-vida e gritei para o meu amigo fazer a mesma coisa. Só que eram coletes velhos e eram coletes que a gente não sabia como usava. E eu comecei a botar no meu filho. E eu consegui botar no meu filho, na hora de amarrar o salva-vidas, né? O barco emborcou de vez. Primeiro, a gente escutou muita queda de louça, copo, cadeira, porque ele já estava bem emborcado, bem adernado. E aí, antes de eu conseguir dar o laço final, o barco virou e ficou 180 graus. E aí, nessa hora, eu perdi meu filho das minhas mãos. Por volta de meia-noite, né, na virada, eu fui para a praia de Copacabana e encontrei uma colega de outra emissora e ela me contou, né, da tragédia que tinha acabado de acontecer, mas já havia notícias naquele momento de que haviam muitas mortes, né, de dezenas de mortes. Eu fiquei embaixo da embarcação e a reação normal é você tentar subir. Ao subir, evidentemente, bati no assoalho do barco. E pensei, não é por aqui. Acho que eu pensei muito rápido e falei, pô, eu tenho que sair daqui. Eu mergulhei e saí pela lateral. Quando de repente eu vi do meu lado uma embarcação enorme e que nos resgatou. Ao ser resgatado, a primeira reação que eu tive é começar a olhar dentro do barco se os meus estavam ali. Minha filha, meu filho, minha mulher, os meus amigos, as filhas dele. E aí vi que não tinha ninguém ali e comecei a gritar, olhar para dentro do mar para ver se eu avistava alguém. E aí que de repente eu avistei o tênis do meu filho. Obviamente eu avistei o meu filho, mas eu reconheci pelo tênis, já virado, boiando. E aí eu tentei me jogar, mas não me deixaram, me seguraram e resgataram ele com um gancho da embarcação para pegar as boias. Nós tentamos fazer boca a boca, massagem e não conseguimos ter êxito em ressuscitá-lo. Era realmente uma coisa horrorosa. A gente via corpos saindo, né, com roupas de festa, as pessoas que morreram, né, assim, como é que se diz, no meio de uma confraternização de famílias. A gente viu crianças, né, corpos de crianças, era muito desespero, as pessoas choravam, era uma coisa horrorosa. E aí foi, obviamente, que o restante foi só dor e sofrimento. Naquele dia, no dia seguinte, né, eu tive que enterrar os 5 corpos. Foi muito duro, muito sofrimento. E aí começaram a surgir as notícias de todos os jeitos, o que fazia com que a gente, além da dor, sentisse um pouco da revolta, o descaso com a vida. E me chocou o fato de que o restaurante ficou trancado. O restaurante de onde eles saíram para a festa, que pertencia aos espanhóis, ficou trancado, depois não recebeu as vítimas. Né? Uma coisa muito cruel naquele momento. "30 anos de Batomuxo", eu diria, analisando hoje, quem foi o maior culpado do naufrágio? O maior culpado do naufrágio foi a ganância. A ganância é uma coisa de louco. A ganância dos empresários que não mediram esforços para ter lucros altos e a troco de colocarem vidas em risco. A ganância dos órgãos de vistoria, que sabe-se lá
imagina-se a questão do suborno e que fez com que também a embarcação se transformasse de uma embarcação de 28 pessoas para uma embarcação de 155, sem nenhuma modificação na estrutura do barco. Então eu diria, a ganância, o dinheiro fácil, eu diria que foi o maior culpado desse naufrágio.